eu já não ia tirar a máscara. Bom dia. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Vamos ofertar ao Senhor com gratidão. Vamos ofertar ao Senhor acreditando que o reino de Deus precisa alcançar fronteiras ainda não alcançadas, que mais pessoas precisam conhecer em Jesus a felicidade que a gente conheceu. Amém? São bons motivos para a gente ofertar. Então eu gostaria de convidá-lo a fazer isso. Se você que quiser pode fazer, como você ouviu aí, pelo Pix, tem lá no canto, lá no fundo, lá, se você quiser, tem a maquininha. Se você quiser fazer pela internet, pode ser pela internet. E se você prefere o jeito mais tradicional, você pode trazer aqui ao gasofilácio, que esse nome feio, mas é o recipiente onde as ofertas são colocadas, né? Aí o cara pensa que chegar aqui e ficar procurando, né? Mas é onde as ofertas são colocadas. Então eu gostaria de, quando pode vir. Vamos orar. Pai, obrigado pela provisão, mas, sobretudo, obrigado pela Tua presença. Porque o nosso tesouro é o Senhor. A força da nossa vida é o Senhor. Quem nos sustenta, mantém de pé, é o Senhor. Quem não deixa a gente sucumbir diante das dificuldades da vida é o Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado pela vida, que apesar das suas dificuldades, é linda, é maravilhosa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu estou de muleta, de tanto digitar sentado no escritório, meu joelho torceu. Não foi... Eu não posso nem falar que foi jogando bola, porque nem jogando bola foi. Foi comemorando um gol. Eu pulei, torci o joelho. É coisa... Acho que chegou um negócio chamado idade, né? Aí deu uma torcida aqui no joelho, mas estamos lá. Está tudo certo. Se perguntarem se eu preferia não ter conhecido o futebol e jogado futebol para não torcer o joelho, eu diria, eu preferia torcer o joelho. Assim como diante das dificuldades da vida, se você perguntar e disser, você preferia não conhecer a vida para não ter as dificuldades, eu acredito que todos nós vamos dizer, eu prefiro conhecer a vida. Em meio às dificuldades e às lutas, viver é bom demais. E eu queria, nessa vibe, convidar você para ler comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 18 a 22. Eu tenho falado numa série de mensagens, Encontros com Jesus de Nazaré. E hoje nós temos um episódio que nós vamos ler aí, e hoje eu vou falar sobre liberdade e alegria de Jesus, que pedem novas vasilhas para receber o vinho novo. Vamos ler o texto. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, essas algumas pessoas são os seus opositores, e lhe perguntaram,
Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam ou estão jejuando, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novo. Senhor, abre o nosso coração nessa manhã para receber o vinho novo que vem do mover do Teu Espírito entre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. O encontro ficou claro. Jesus está reunido, provavelmente em uma das suas refeições, em um dos seus jantares, em uma das festas que Jesus costumava frequentar, e algumas pessoas, seus adversários, vão ao encontro de Jesus com uma pergunta: por que é que os discípulos de João e dos fariseus estão jejuando e os seus discípulos não jejuam? Porque na religião havia alguns dias de jejum obrigatório e outros de jejum facultativo, se podemos dizer assim. E nos evangelhos fica claro que os discípulos dos fariseus jejuavam ao menos 2 vezes por semana, naquela parábola do publicano e do fariseu que sobem ao templo para orar. Então eles tinham o costume de jejuar, e ao que parece Jesus também o tinha. E a pergunta é uma tentativa, né, um questionamento é: por que os seus discípulos não jejuam? E aí, a questão que eu quero chamar a atenção para você é que essa pergunta, ela não tem o objetivo de dizer se o jejum é bom ou é ruim, se era certo jejuar ou não, qual era a interpretação de Jesus a respeito dos dias de jejum previstos no Velho Testamento. Não era essa a intenção de quem questionava Jesus. A intenção vai bem além disso. Conforme aponta Eduard Schliebeck no livro Jesus, a História de um Vivente, a pergunta, ela trata de uma grande reprovação a Jesus e ao comportamento livre de Jesus, festivo de Jesus, de estar em festas, de estar na companhia de pessoas desprezadas e rejeitadas pela religião, tidas como imundas, impuras e causadoras de impureza para quem estava na sua presença. Há uma reprovação muito grande. Nós vimos na última vez que eu preguei lá na casa do Mateus, logo nos versículos anteriores. Essa pergunta, na verdade, ela tenta causar descrédito, desmoralizar Jesus, dizer que ele é uma farsa, dizer que ele não tem compromisso nenhum com Deus e com uma espiritualidade sadia, que ele e os seus discípulos não levariam a sério as coisas de Deus. A pergunta é mais ou menos nesse tom, e Mateus no capítulo 11, de 16 a 19, ficou bem colocada essa controvérsia, essa tentativa de descreditar Jesus. E ele diz assim, não precisa nem colocar: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Porque veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Lembra que eu falei da última vez que o mestre a quem você segue tinha um apelido? Lembra? Qual era o apelido? Comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então você segue alguém que era acusado de ser
um camarada que vivia nas festas e livre para frequentar qualquer ambiente, livre e acessível a todo tipo de pessoas. Todo mundo tinha lugar na sua mesa, ele tinha lugar na mesa dos outros, tantos frequentavam a casa onde Jesus estava, quanto ele ia na casa das pessoas que haviam sido riscadas pela religião. E a gente também falou que Jesus justificou essa postura de algumas formas. A primeira, ele comparou Deus com um homem que organiza uma festa e convida as pessoas mais famosas da cidade, e as pessoas não vão. E chega a hora da festa, eles dão as mais variadas desculpas. Eu comprei uma nova terra, eu vou me casar, eu estou com a unha encravada, eu não vou. E ninguém foi. E ele manda o seu servo sair convidando, e ele convida quem ele acha pelo caminho, e aí a casa ainda não enche, e o dono da casa diz assim, chama qualquer um. Chama os esquecidos do mundo, chama os doentes, chama os pecadores, chama quem a sociedade não quer à volta, chama, eu quero a casa cheia. Jesus está dizendo, a justificativa de Jesus é, o meu Deus não quer estar sozinho na grande festa da eternidade. Ele chama todo mundo, Ele quer a casa cheia. Ele quer a casa cheia de gente, de seres humanos que para Ele são amados. Ele diz que Deus é como um pastor que perde uma ovelha e revira os campos, os vales, até encontrar essa ovelha, porque ele diz que Deus está procurando as ovelhas perdidas de Israel, e Ele é o Deus que corre ao encontro dos filhos que se perderam na vida. Essa é a justificativa de Jesus, para essa liberdade que Ele tem em sentar-se com todo mundo e celebrar a vida, celebrar o reino de Deus, celebrar a chegada do reino de Deus. Jesus, Ele leva a vida muito a sério, mas Jesus é um camarada que celebra a vida, que se senta com as pessoas, que festeja. E aí, essa é a resposta de Jesus. É bem curiosa, porque se a discussão fosse a respeito do jejum, Jesus entraria no mérito do jejum. E a resposta de Jesus é bem diferente. Ele diz assim, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? Em termos nossos aqui, é como se Jesus dissesse para eles, não, vocês estão careca de saber, alguns mais carecas que os outros, de saber, que em dia de casamento, quando tem festa de casamento, quando tem aquele regabof, quando tem aqueles salgadinhos que tem gente que leva na bolsa os brigadeiros depois da festa, né? Calma, gente, eu não estou acusando. Eu fico feliz quando eu abro a geladeira e tem brigadeiro em casa, depois da festa do casamento. No dia seguinte, é a coisa mais, né? Então no dia do casamento, você não vai, você jejua num dia, e a festa de casamento era um dos maiores festejos naquela empobrecida Galileia. No dia do casamento, todo mundo faz festa. E ele está dizendo, olha, essas pessoas estão se sentindo assim. Elas estão tão felizes quanto felizes estão aqueles que vão à festa de casamento. Aqueles que participam de uma festa de casamento. E na festa de casamento se come e se bebe. Na festa de casamento ninguém fica jejuando. Então, o jejum não cabe, não dá. Por que seus discípulos não jejuam? Jesus responde, porque não dá. Não dá, porque o jejum é associado à contrição e à tristeza. E eles estão experimentando uma alegria que é incompatível com o jejum. Essa é a resposta de Jesus. E essa resposta de Jesus, para mim, revela algo muito bonito, muito especial, que acontecia em torno de Jesus. Essa resposta mostra para mim algo que nos é possível recuperar. E para alguns é possível experimentar, talvez pela primeira vez, que é a presença de Jesus
trazia para aquelas pessoas uma imensa alegria. Isso precisa ficar fixado no seu coração e no meu coração. Onde Jesus está, há alegria. Deus, em Jesus, está promovendo para aquelas pessoas uma experiência de intensa alegria. Mas isso é algo que a gente precisa investigar um pouquinho mais, ou aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque se a gente olhar como era a vida daquela turma, me parece que a alegria é algo incompatível, talvez inexplicável, ou talvez uma fuga da realidade, um tipo de negacionismo que se recusa a olhar as circunstâncias e a realidade à volta, um tipo de alienação das coisas para se isolar e sentir uma alegria. Ao que parece, pela atuação de Jesus, a única coisa que Jesus não é alguém alienado da sua realidade. Jesus sabe perfeitamente como é o mundo à sua volta. E também não chama os seus seguidores para se alienarem da realidade para que possam viver uma experiência de felicidade. Portanto, a experiência de felicidade que eles têm é com os pés bem fincados na realidade. E parece que consegue superar e transcender a dificuldade, porque a vida dessa turma é difícil. Eles estão debaixo de uma dominação do Império Romano. Eles estão empobrecidos de uma tal forma que eles estão tendo que vender as suas terras. E depois de vender as suas terras, eles se dão como diaristas, trabalhadores que ganham muito pouco e não conseguindo saldar as suas dívidas, muitos estão tendo que se tornar escravos para sobreviver. Além disso, essa turma vive na esquecida Galileia. Galileia é a terra da sombra da morte. É o pior lugar ali que viviam os judeus. E para colocar uma cerejinha na situação, eles eram considerados as piores pessoas da Galileia pela religião, porque eles são os impuros, os imundos, as pessoas que viraram as costas para Deus, e para quem a religião, e segundo a religião, Deus havia virado as costas. E é essa turma que quando está na presença de Jesus, tem tanta alegria, que não dá até mesmo para cumprir um ato religioso e sagrado que é o jejum. E aí, há uns anos atrás, eu falei sobre esse texto e arrisquei algumas explicações a respeito do porquê ou qual era o que acontecia e de onde vinha essa alegria. E hoje eu tenho outras. E aquelas também. A primeira é que percebi nesses dias é que de Jesus irradiava, isso quer dizer numa linguagem que você vai entender, Jesus tinha uma aura leve. Entendeu? Tinha uma vibe positiva. Jesus era do bem, era da alegria. Jesus era aquele camarada que, onde ele está, ele contagia o ambiente com alegria. Vocês conhecem gente assim? Tem um tipo de gente que quando chega num lugar, contagia aquele lugar com positividade. Pá, o pastor virou hippie. É aquele camarada que chega no ambiente e troca a tristeza por alegria. É aquele camarada que faz a gente olhar para frente, para além das nossas dificuldades, que faz inclusive com que, de uma forma misteriosa, a nossa vida
seja impregnada de alegria. E Jesus parece ser esse tipo de pessoa. O Evangelho de Lucas narra um momento que Jesus explode de alegria. Diz que foi algo fora dos padrões do próprio comportamento de Jesus. Ele diz lá em Lucas no capítulo 10, não precisa abrir, você vai ter que acreditar que eu estou falando a verdade. E depois você confere em casa e qualquer coisa você escreve lá nos comentários. Pastor mentiu no texto de Lucas. Diz que Jesus enviou 70 dessa ralé aí, viu? É 70 de cobrador de imposto, prostituta, ralé lá para a religião. Tá? Não é que eu estou dizendo que essa turma é ralé. A religião considerava essa turma ralé. Eram os pecadores, os doentes, e Jesus manda essa turma, porque é essa turma que segue Jesus, e Jesus manda desses 70, e manda os 70, e eles vão, e fala, vai lá e anuncia o reino de Deus, cure os enfermos, expulsem os demônios, e diga que o reino de Deus chegou, e eles vão, e Jesus fica lá, e eles voltam. Quando eles chegam, o texto diz que eles estão explodindo de alegria e eles estão espantados e eles chegam para Jesus. Rapaz, até os demônios se sujeitaram a nós. Que é isso? Que é isso que está acontecendo? E aí Jesus transcende ainda a compreensão deles e fala assim, isso é bom, não é? É bom, esse negócio é legal, então eu vou falar uma coisa mais legal ainda. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Na festa da eternidade vocês já estão garantidos lá. Quando Deus disser, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos foi preparado. Antes da fundação do mundo, vocês vão estar lá. É isso que eu quero falar para vocês aqui agora. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Aí diz o texto que Jesus exultou. Jesus ficou alegre demais. Jesus explodiu de alegria. E aí ele disse, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está feliz demais com o que está acontecendo. Ele está feliz, primeiro, porque essas pessoas esquecidas pelo mundo, esses rotulados como imprestáveis para a religião, eles já estão com os seus nomes escritos no livro da vida, e não para por aí. Essa turma está pondo em retirada o reino da maldade, o reino das trevas, a maldade aqui dita como Satanás está caindo do céu como um raio. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Por quê? Porque o reino de Deus é desses pequeninos, é desses menores. E Jesus senta com eles nessa dimensão. E Jesus está feliz, sabe por quê? Porque Deus está salvando as ovelhas perdidas de Israel. E Jesus está feliz, sabe por quê? Porque os filhos perdidos de Israel estão encontrando o caminho de casa. E Jesus se senta com essa turma radiante, feliz, porque Deus ocultou essas coisas dos sabichões da religião e revelou para quem não sabe nada, porque Deus quis fazer assim. Portanto, Jesus se senta com eles, celebrando a vida, celebrando a ação de Deus no mundo, celebrando aquilo que ele sabe que está sendo feito na vida de cada um com que ele se senta, porque ele se senta com as pessoas, e a misericórdia, a dignidade de Deus, a alegria de Deus vai tocando na vida das pessoas, até que elas se tornam seus seguidores, até que elas se convertam. Porque eu vou ficar aqui repetindo, não é porque a gente muda que Deus nos ama, é de tanto que Deus ama, trabalha pela gente, toca na vida da gente, trabalha de novo, levanta a gente, põe a gente de pé, que a gente vai conhecendo a dignidade que há em Jesus e vai mudando. E quando a gente olha para trás, a gente diz, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Mas eles, além de receberem essa
vibe positiva, esse contato com esse ser exultante e alegre que é Jesus de Nazaré. Eles estão sentindo a ação de Deus através de Jesus. Essa turma jamais pensou que Jesus é Deus. Isso é uma compreensão futura. Elas estão experimentando nesse profeta, nesse mestre, aqui nesse ponto, nem como Messias eles tinham essa compreensão. Esse pregador que se levantou na Galileia, ele é diferente. Enquanto todos os homens da religião nos enxotam, enquanto todos os homens da religião nos evitam, enquanto todos os homens da religião até aqui disseram que Deus virou as costas para nós, esse camarada é diferente. Ele nos acolhe, ele nos abraça, ele nos recebe, ele senta na mesa com a gente, ele come com a gente, e mais do que isso, Deus age na vida da gente através desse pregador da Galileia. Esse camarada vai andando e vai convidando as pessoas, e as pessoas vão recebendo a declaração de perdão. Perdoados estão os seus pecados. E para quem se sabe errante, para quem se sabe errado, para quem se sabe que está muito aquém do que deveria ser, como eu me sinto sempre, todos os dias, ouvir: os teus pecados estão perdoados, é uma bomba de adrenalina, de alegria, de vida que brota de dentro da gente, porque o que eu quero é acordar de manhã e ouvir do meu Deus: os teus pecados estão perdoados. Eu quero terminar o dia e, ao invés de correr do mundo, de me esconder do mundo, eu quero ouvir do Pai: os teus pecados estão perdoados, os de ontem, os de hoje, os de amanhã, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas do mundo todo. Essa turma está vendo Deus nas curas, na ajuda, na misericórdia, no acolhimento, no abraço e no favor que vem da parte de Deus através de Jesus. Aí, não dá para jejuar, não dá para ficar triste. E o que nos resta para essa manhã? A analisar é a conclusão de Jesus. E qual que é a conclusão de Jesus? É que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque ele vai rasgar o pano velho e o buraco vai ficar maior. E ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas, porque quando o vinho dilatar, ele vai estourar e você vai perder a vasilha e o vinho. Que fique bem claro, e isso precisa ficar claro para você e para mim, que Jesus anuncia um novo tempo, uma nova era, um novo tempo de Deus no mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, lá em Lucas 4, quando Lucas traz como primeira ação de Jesus, ele diz: para trazer vista aos cegos, para libertar os enfermos, para abrir as prisões, e ele termina: para pregar o ano da graça do Senhor, para pregar o ano do jubileu do Senhor, para pregar o ano em que Deus, o tempo, a era em que Deus perdoa os pecados. É o tempo da graça do Senhor, que está lá inaugurado em Jesus e continua aqui até hoje entre nós.
E o que eu quero dizer sobre esse novo tempo? São afirmações. Eu quero dizer que porque Deus é amor, e porque estamos no ano da graça, é tempo de levantar a voz e declarar para o mundo inteiro: os teus pecados estão perdoados, por causa que Deus é amor. Porque Deus é amor, porque estamos no ano da graça do Senhor, é preciso levantar a voz e declarar que o nosso Deus quer a casa cheia, que Ele quer na festa da eternidade todo o mundo, e todo mundo, e que todos estão convidados, e que ninguém pode ter o seu nome riscado dessa lista, porque Deus é amor. E você e eu não temos o direito, e ninguém em nome da religião tem o direito de dizer quem pode e quem não pode chegar-se na grande festa da eternidade. Quem pode ou quem não pode adentrar pelas portas do reino de Deus, porque Deus é amor. Porque o Deus de Jesus é Pai de amor, de perdão, de graça, de misericórdia infinita. Os seguidores de Jesus não podem fazer listas de exclusão. Muito pelo contrário. Os seguidores de Jesus levantam a sua voz e gritam ao mundo inteiro: vem, vem. Assim como ele fala com Mateus: segue-me. Vamos seguir Jesus. Vem, vem. Posso? Pode. Mas não tem mais. Deus é amor, não tem mais. Deus ama, não tem mais. Deus ama, mas já diminuiu o amor de Deus. Deus ama e ponto final. Deus é amor. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como pagamento pelos pecados. Os pecados estão perdoados. Se há pecado, já tem perdão. Por isso, nós não somos a turma nós somos a turma do abraço, do carinho, do afeto, da generosidade, da gentileza, da alegria. E aí, por isso que perto de Jesus, todo mundo se sente gente de verdade. E onde a gente se sente gente de verdade, a alegria é abundante. Porque Deus é amor. Porque estamos no tempo da graça do Senhor. É preciso dizer que a causa de Deus não é a sua glória, não é a sua imagem, não é a sua honra, não é a sua soberania, não é resguardar-se, não. A causa de Deus é a causa do ser humano. A glória de Deus é a plenitude do ser humano. A glória de Deus é a felicidade do ser humano. O que Deus quer nesse mundo é promover a vida como ela deve ser vivida. A vida de gente criada à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é amor. É preciso perceber que as coisas da religião, que é o texto próximo, estão a serviço do ser humano e não ao contrário. Porque o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Deus é amor. E aí Jesus vai dizer: essa roupa velha da religião de vocês não suporta o novo que eu tenho aqui. Vocês querem resolver as coisas do jeito que sempre foi resolvido, com o jejum. É desse jeito. É sempre do mesmo jeito. É sempre como quem consegue controlar as coisas sagradas. É sempre a caixinha de ferramenta. É sempre abre a Bíblia o mesmo versículo.
Pode 20 pessoas contarem uma coisa para a gente e a gente quer dar sempre a mesma. O tempo é novo, é o ano da graça do Senhor, e o ano da graça do Senhor precisa de outro pano, de outro recipiente. O recipiente daquela religião não cabia para o vinho novo que Deus tinha e estava derramando. E eu penso, suspeito, que nós também estamos vivendo um tempo que as vasilhas da nossa religião evangélica também não comportam o vinho novo que Deus tem. Não dá mais para a gente querer resolver os problemas de hoje com as mesmas receitinhas do passado. Sabe por quê? Porque isso é um tipo de prepotência. É um tipo de coisa que a gente diz, eu sei como resolve isso. Nós não. Ainda mais nós que somos uma igreja que se diz pentecostal. Nós aqui olhamos para onde o vento sopra, para onde o Espírito direciona. E o Espírito Santo é criativo. Jesus diz, o Espírito é como o vento da Galileia. E o vento da Galileia, ele é imprevisível. Uma hora sopra para um lado, de repente ele sopra para o outro. De repente ele para, de repente se inverte. Ele é dinâmico. E a gente fica com a mesma receitinha, com o mesmo recipiente, com a mesma vasilha, querendo receber o vinho novo. E pode acontecer duas coisas. A gente não consegue reter, a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo no tempo que se chama hoje, a direção que Deus está tentando nos dar, ou arrebenta, e a gente perde a vasilha, e perde o novo que Deus está derramando. Por isso, nessa manhã, a gente vai cear. Eu já queria chamar, os músicos devem estar chegando aqui. E eu vou cear com dois pensamentos. Primeiro, é possível recuperar essa alegria que há na presença de Jesus entre nós. É possível sentir essa alegria, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às adversidades, sem se alienar, sem fugir dos problemas, mas há algo positivo que precisa invadir o meu coração e o seu coração nessa manhã, e é Jesus, é esse Deus que age em Jesus, que pode fazer na sua vida e na minha vida. Não é uma compra nova, não é uma pessoa nova, não é o carro novo, não é a casa nova, não é uma conquista, não é mais um diploma, não é nada disso. Tem algo que você precisa conhecer, que é Deus que precisa colocar dentro de você. E essa alegria que era sentida à volta de Jesus é promovida por Deus, pelas coisas de Deus e pela ação de Deus. E eu e você não vamos encontrar em lugar algum, senão no nosso Deus. Segunda coisa é que eu desejo que as pessoas encontrem em nós, por causa de Jesus e do seu Espírito, sinais dessa alegria, sinais dessa bondade, sinais desse acolhimento, palavras de perdão, palavras que tiram o fardo, palavras que promovem vida, palavras que tiram as pessoas dos abismos mais profundos e levam até Deus.
Que as pessoas encontrem na gente essa mesma gentileza. E, sobretudo, que a nossa aura, se é que temos isso, mas é um jeito que eu encontro de dizer para você, que quando as pessoas olhem para você e para mim, elas consigam identificar, aí vai alguém feliz. Aí vai alguém de Deus. Aí vai alguém que promove a felicidade por onde ele anda. Sabe por quê? Porque eu e você e todo mundo estamos convidados para a mesa do Pai, para a comunhão do Pai, para a casa do Pai, para os braços do Pai, para a alegria do Pai, desde agora e para toda a eternidade. Deus te abençoe.